Um especialista. Doutor Me Consulta está de volta e agora eu convido você para participar do nosso bate-papo com o pneumologista Dr. Rafael Leal. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao Doutor Me Consulta. Boa tarde, obrigado pelo convite. Aproveitando, quero convidar você, ouvinte aqui da 107.9, para acompanhar a gente ao vivo também na nossa live, que a gente acontece todos os dias, né? Todos os nossos programas são gravados e todos vão para o YouTube. Então você aproveita e já participa com a gente. Se quiser mandar mensagem, 991541079. E hoje o tema, doutor, é um tema que, digamos que seja muito recorrente em muitas pessoas, que é a tosse, Sim. né? Tossir de vez em quando é normal, mas quando a tosse persiste por semanas, ela pode ser um sinal de alerta do nosso corpo. De acordo com especialistas, a tosse crônica, aquela que dura mais de 8 semanas em adultos, ela está entre os motivos mais comuns da procura por atendimento médico. Além daquele incômodo diário, a tosse ela persistente pode prejudicar o sono, causar cansaço extremo, dor no peito e impactar diretamente a qualidade de vida. Em alguns casos, ela também pode até ser o primeiro sintoma de uma doença respiratória mais séria, né? O que reforça a importância do diagnóstico correto. E aí eu já começo lhe perguntando, doutor, porque quando essa tosse deixa de ser algo passageiro e passa a ser considerado aí persistente, ela é muito preocupante, né? Sim, eu costumo brincar que a tosse, ela não é uma doença, ela é um sintoma. Então, sempre que ela está durando mais tempo ou ela persiste isoladamente, não vem acompanhado de um quadro gripal, um resfriado, é um sintoma que a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes ele é o primeiro sinal de alguma doença mais grave, que vai exigir um cuidado e uma atenção mais especializada. Quais são os sinais de alerta que o nosso ouvinte aqui do Doutor Me Consulta, ele precisa observar, doutor, para entender que já não é mais uma tosse comum, uma simples gripe ou resfriado, por exemplo? Olha, como a gente mesmo apontou, né, as doenças nasossinusais, os resfriados, as gripes, são as causas mais comuns de tosse. E quando essa tosse ela acaba persistindo aí, passou de 2 semanas, né, os quadros, o sintoma gripal, a febre, a coriza, ela já melhorou e você persiste com essa tosse, já é um primeiro sinal de alerta. Tanto é que o Ministério da Saúde, ele indica, por nós estarmos aqui numa região endêmica para tuberculose, passou de 2 semanas de tosse, o próprio posto de saúde já está autorizado até a fazer a pesquisa de tuberculose, que é uma das causas de tosse crônica muito comum aqui no Brasil, que merece uma investigação. Então, passou de 2 semanas, ou essa tosse vem acompanhada de sangue, né? Tosse com sangue, que a gente fala no termo técnico hemoptise, né? Ou mesmo você tosse e tem uma falta de ar muito importante, isso são sintomas que tem que acender o alerta para o paciente procurar um atendimento médico. Como o senhor falou, essa é uma região muito propícia. A gente mora numa região tropical, doutor. Qual é a circunstância que ela se torna mais presente aqui no nosso estado, que o senhor já percebeu isso aí nessa rotina sua de consultório? Olha, a tuberculose no Brasil inteiro ela é uma doença endêmica, mas aqui em Roraima a gente tem um dos maiores índices, assim, a gente está em 2º, 3º lugar do Brasil em índices, em incidência de tuberculose. A tuberculose é uma doença que a gente já conhece há milênios, é uma doença secular que existe desde a época do Egito Antigo e existe tratamento adequado, então se a pessoa procura o atendimento, ela consegue ser tratada, consegue melhorar daquele quadro, antes de gerar uma sequela muito importante no seu pulmão. E é importante lembrar que a tuberculose também não é só pulmonar, mas pode atingir outros órgãos também. E a gente sempre tem que ficar alerta, porque às vezes ela se manifesta como uma tossezinha, o paciente tem uma perda de peso não intencional, ele continua comendo tudo e começa a perder peso. Ou às vezes ele começa a tossir sangue, que é um sintoma muito característico e que leva muitos pacientes para procurar o pronto-socorro, porque chama a atenção. Porém, é um sintoma que aparece mais tardiamente, quando o quadro já está mais avançado. Então, tossir sangue, tem alguma coisa séria acontecendo ali. Doutor, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao lidar com a tosse persistente? O mais comum é a automedicação. É aquele xaropinho para tosse. Aquele caseiro, que ninguém sabe a procedência, se serve, se não serve. Ou mesmo aquele que vai na farmácia, que está lá na prateleira, antitussígeno. Aí a primeira coisa que a pessoa pega na prateleira, né, é de fácil acesso. Isso aí é o principal. A automedicação é o que mais
leva os pacientes a adiarem um diagnóstico definitivo. Então, é importante mascarar a doença mesmo, mascarar a né, doença, doutor? exatamente. É importante a gente acender esse alerta que tosse pode ser, sim, um sintoma de uma coisa mais importante. Aí muita gente fala assim, é só uma tosse alérgica, de vez em quando eu tenho. Não existe tosse alérgica, então a gente tem que deixar bem claro. Essa tosse, ela é proveniente de alguma doença. Ou às vezes o paciente tem uma asma, ou às vezes ele tem uma laringite, ele tem um refluxo. Então, por exemplo, o paciente que tem refluxo gastrointestinal, ele tem muita tosse. Uma tosse irritativa da laringe. E outras doenças também que às vezes a gente pensa que não podem estar relacionadas e estão relacionadas à tosse crônica. Olha, a gente já está aberto a sua participação, já temos mensagem aqui, doutor. A Maria do Socorro do Asa Branca, ela está na nossa sintonia e ela pergunta, doutor, eu tenho asma desde criança, convivo com tosse praticamente todos os dias, principalmente à noite. Já me acostumei, mas eu queria saber, essa tosse constante, ela é normal para quem tem asma, doutor? Ou ela pode indicar que a minha doença não está mais controlada como antes? Exatamente, esse é o ponto que a gente tem que chegar. Se o paciente está tendo sintomas diurnos e noturnos igual a ela, é uma paciente que tem asma, ela não atingiu o controle adequado. Então não é para ela se acostumar com a tosse. O ideal é ela não ter tosse. Enquanto ela tiver tosse, significa que a doença dela não está bem controlada, que ela merece uma atenção mais especializada para a gente melhorar a medicação ou mesmo tirar os fatores de exposição que estão fazendo com que ela piore essa tosse. Temos áudio ao vivo? Vamos lá? Solta pra gente, por favor, João. Bom dia, Hélio. Bom dia, doutor Rafael. Eu me chamo Jennifer, né? Estou aqui na sintonia da 107. Eu queria fazer uma pergunta relacionada à incidência de pneumonia, né? Se uma pessoa, uma criança, um adulto que já teve pneumonia, se ele fica mais suscetível a ter novamente. Porque a gente sempre fica nessa preocupação, né? Será que fica mais fácil pegar novamente? Será que se vir novamente vai ser mais pesado, vai ser mais leve? Então, eu queria fazer uma pergunta relacionada a isso, né? A incidência de pneumonia em quem já teve é maior? A incidência de pneumonia, em geral, nas pneumonias leves, ela não aumenta, né, de uma pneumonia para outra, ou ao longo do tempo, o fato da pessoa ter tido pneumonia não aumenta a chance dela ter uma nova. Mas existem algumas exceções. Então, aqueles pacientes que tiveram pneumonias com complicações, como o derrame pleural, empiema, pneumonia necrotizante, que ficou alguma sequela ali naquele pulmão, o paciente que tem alguma alteração na arquitetura do pulmão, ele é sim mais suscetível a algumas infecções pulmonares, como a pneumonia. Então, tem que separar. Se foi uma pneumonia importante que deixou sequelas, o paciente ele pode sim ter uma incidência um pouco maior de pneumonia, mas nos pacientes que tiveram pneumonia leve, isso não existe, isso não se confirma. Daí a questão do diagnóstico precoce, né, doutor? A importância, né, que faz toda a diferença, né? Exato. Olha, o seu José Raimundo, lá do São Francisco, ele fala, doutor, sou fumante há mais de 30 anos, tenho uma tosse seca que nunca vai embora. Não sinto dor, mas acordo tossindo quase todo dia. Existe uma diferença, doutor, entre essa tosse de fumante e a tosse que pode ser um sinal de algo mais grave? A tosse é um dos principais sintomas da doença que a gente fala que é o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Popularmente, a população conhece esse DPOC como um enfisema, que é a doença causada pelo cigarro. Então, o paciente que fuma, ele faz um status inflamatório no pulmão, né, uma bronquite que a gente fala uma bronquite crônica, onde o paciente vai ter aquela tosse, aquele pigarro. Isso é o primeiro sintoma, um dos primeiros sintomas do paciente que já tem DPOC. Então, se ele está com essa tosse crônica já há bastante tempo, né, ele precisa passar por uma avaliação médica para a gente fazer um diagnóstico adequado. O senhor tem DPOC, para a gente tratar ele e essa tosse poder melhorar. Porque a tosse do fumante não é que ele vai ter que conviver com isso. É uma tosse que a gente pode resolver mediante a cessação do tabagismo, ele parar de fumar, e ao tratamento adequado com as medicações inalatórias que a gente vai disponibilizar para ele. No caso, o nosso ouvinte que fuma há mais de 30 anos ainda tem solução, doutor? Sim. Desde que largue o cigarro. Primeiro passo é parar de fumar. Segundo, passar por um pneumologista, fazer uma avaliação pulmonar para avaliar se ele tem DPOC, qual é o grau de comprometimento pulmonar dele. A Ana Paula também está por aqui. Boa tarde. Meu filho de 6 anos
já está tossindo há mais de um mês, doutor. Não é gripe, não tem febre, mas a tosse não passa. Já dei xaropes caseiros, farmacêuticos, mas não passa de jeito nenhum e às vezes tem catarro. Eu devo procurar um pneumologista? Sim. Crianças têm algumas causas extras de tosse para a gente pensar, né? Asma é uma causa, doenças nasossinusais, né? Ou mesmo refluxo. Então ela precisa passar, se a criança já está tossindo há um mês, primeiro a gente precisa descartar causas infecciosas e depois investigar a causa real dessa tosse para tratar adequadamente. Esse aí é o paciente que usa o xarope, né? Tá usando xarope há um mês e não tá melhorando, porque a tosse só vai melhorar quando a gente tratar a causa específica, né? Tratar a doença de base que tá fazendo com que esse paciente continue tossindo. Infelizmente, a automedicação ela causa isso nas pessoas, né, doutor? As pessoas pensam que vão melhorar tomando um xarope, qualquer coisa é um xarope. Vai, taca xarope na pessoa. Sim. E não é assim, né? A pessoa realmente tem que procurar uma ajuda médica, né? Sim, exatamente. Olha, o Carlos Henrique do Buriti está por aqui também. Ele fala, trabalho há 12 anos numa fábrica de telhas e cimento. De uns tempos para cá comecei a tossir muito, principalmente no trabalho. A poeira realmente pode ser uma causa dessa tosse, doutor? Pode. E esse paciente que trabalha com essa exposição no trabalho, a gente tem que ter um cuidado adicional, né? Esse paciente ele pode desenvolver uma doença ocupacional pela inalação da poeira. Então, é importante verificar nesse local de trabalho dele se ele está usando equipamento de proteção individual adequado, né? O quanto de inalação de poeira que ele está tendo, porque existem algumas doenças que a gente fala que são pneumoconioses, que são doenças relacionadas às exposições do trabalho. Então, marceneiros, pessoas que trabalham em mineração, garimpeiros, todos esses pacientes que têm essa exposição à poeira muito intensa, eles podem sim desenvolver doenças pulmonares relacionadas a essa exposição. E aí esse paciente, se ele percebeu esse aumento de tosse, ele precisa passar por uma avaliação para a gente avaliar se ele tem uma doença relacionada ao trabalho ou se ele está tendo algum outro diagnóstico novo que a gente vai precisar agir. Olha, a gente tem mais um áudio aqui. Solta pra gente, por favor. Oi, Hélio, doutor, boa tarde, tudo bom? Doutor, eu tenho um filho de 2 anos que toda vez que ele pega uma carga viral, seja por causa da creche ou por mudança de tempo, ele fica com muita tosse, né? Tosse carregada de catarro, e teve até um episódio em que ele iniciou ali o processo de uma pneumonia, mas graças a Deus a gente conseguiu reverter e hoje ele tá bem, né? O que a gente pode fazer, né, melhorar em relação a isso, para que ele não tenha essa tosse, porque é uma tosse frequente assim e demora muito tempo para passar, né? Toda vez que ele fica doente, ela demora em média assim, umas 2, 3 semanas para ficar 100% curada, mesmo a gente entrando com um xarope. Olha, nesses episódios gripais, principalmente de crianças... É um ciclo vicioso, creche, né, doutor? A criança nunca fica boa, né? É incrível. É uma virose atrás da outra aí, né? Aquele sistema imunológico da criança ainda está em amadurecimento. Então é uma fase realmente difícil para os pais terem que lidar ali, né? E para a criança também. Então, o principal fator aí dessa tosse, ela é uma tosse relacionada à infecção viral. A tosse relacionada à infecção viral, geralmente, ela é autolimitada, né? Então, o paciente ele começa a tossir, inicialmente seca, depois começa a criar um pouco de catarro e vai melhorando ao longo do tempo. Se essa tosse está mais persistente, pode ter algum fator adicional aí, que pode estar fazendo com que essa tosse persista. Muitas vezes, às vezes, é só uma hiperreatividade brônquica, uma criança que tem um fator inflamatório um pouco maior na via aérea, ou mesmo aquela criança pode desenvolver sim uma sinusite, uma rinite, e aí está aparecendo como quadro viral. Então é importante o paciente passar por uma avaliação para a gente poder diferenciar isso e poder tratar de forma adequada. Conselho principal, paciente que está com muita tosse, com catarro, é muito importante a gente fazer lavagem nasal. E aí o pneumologista está falando de lavagem nasal, parece até um pouco estranho, mas a lavagem nasal ela é um fator de proteção para tosse na criança muito importante. Por quê? A principal causa de tosse dessas crianças é o gotejamento pós-nasal, que a gente fala, que é justamente esse catarro descendo do nariz e escorrendo aqui pela região posterior da boca e parando aqui na nossa laringe, na nossa garganta. É isso que faz a criança tossir, tá? E por isso que muitas vezes as mães têm aquele costume assim, vou dar um melzinho, porque o mel melhora, o mel com agrião. Realmente o mel ele tem um fator de proteção ali, porque ele diminui aquela irritação na garganta, mas enquanto o catarro estiver no nariz, na garganta, esse paciente vai continuar tossindo. Então a lavagem nasal é o principal aliado que a gente tem para evitar isso.
Formas corretas de lavagem nasal, só acompanhar aqueles videozinhos no YouTube, né, doutor? Tem que tomar um muito pouquinho vídeo de com cuidado, isso, né? tem muito tomar um pouquinho de cuidado, não fazer com um jato muito forte, nem direcionado ao ouvido, pelo risco de otite média. Já tem vários vídeos ensinando a fazer isso da forma adequada. Olha, tem muita pergunta, mas antes eu quero agradecer, antes da última pergunta, eu quero agradecer a Rita de Cássia, o Paulo Sérgio do Santa Teresa, a Fernanda Lopes do Jardim Floresta, Antônio Nogueira do Liberdade, Juliana Rocha do Caranã, o Marcos Vinícius, a Elaine também está por aqui do Pricumã, seu Francisco Chagas, Patrícia Almeida, Raimunda Nonato, Camila, Dona Tereza e a Sônia Pimentel. Eu não vou conseguir responder as perguntas todas, mas eu vou falar a última aqui para o doutor, para ele poder se despedir do programa de hoje sobre tosse, tá bom? E aí, a pergunta que eu vou fazer para o senhor, doutor, é da Rita de Cássia. Ela fala que a mãe dela tem 78 anos, tosse o dia inteiro e diz que é coisa de idade. A tosse em idosos, ela é normal ou ela sempre precisa ser investigada, doutor? A tosse no idoso, ela sempre precisa ser investigada. Então, às vezes, é um idoso que teve uma exposição à fumaça durante a vida toda, que pode ter DPOC, mesmo que não tenha fumado. Às vezes, é uma doença mais grave, né? Uma doença intersticial pulmonar, que a gente fala que são aquela fibrose pulmonar que alguns pacientes idosos podem desenvolver. Ou às vezes o idoso ele pode voltar a ter os sintomas de asma. É importante lembrar que a asma é uma doença crônica, que ela não tem cura. E que ela tem períodos onde o paciente vai ter mais sintomas, como na idade na infância e quando ele fica idoso. Então a asma ela tem essa característica, por exemplo, de ser em crianças e idosos. E muitas vezes o idoso ele nem lembra que ele teve asma na infância. E aí pode ser uma asma que está reativando aí também. Então, tosse em idosos não é comum, é uma coisa que tem que ser investigada. Tem diversas causas, assim, as mesmas causas do adulto que a gente já citou, mas com os fatores adicionais também que a gente tem que lembrar que o paciente idoso ele tem um risco aumentado também de doenças um pouco mais graves. Olha só, quem tá por aqui também deixa eu ver. Mensagem? Tá. Tosse seca e tosse com catarro, doutor, indicam coisas diferentes? Sim. A tosse seca, ela tem uma característica de ser mais irritativa, enquanto a tosse com catarro, ela fala a favor de um processo infeccioso a mais. Mas é importante lembrar que a tosse também tem um ciclo evolutivo, por exemplo, quando o paciente está gripado, onde ele começa com uma tosse seca mais irritativa e depois começa a ser uma tosse produtiva com secreção. Essa secreção também muda o aspecto ao longo do tempo e depois, no final de um processo gripal, também ela acaba voltando a ser seca. Então, isso a gente sempre vai avaliar se é seca ou se é produtiva, como que foi a evolução dessa tosse, né, ao longo do tempo, e se ela persiste mesmo com algum tipo de tratamento que esse paciente fez. E é importante a gente lembrar também que existem alguns remédios, por exemplo, de idoso, captopril. É uma causa de tosse muito comum no consultório. O paciente ele chega com tosse seca, crônica, e aí eu pergunto quais são as medicações que o senhor toma. Aí ele fala captopril. Aí a gente acha a causa da tosse. Deixa eu ver, tem mais uma aqui também. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Me ajuda aqui, por favor, Gabriel. Estamos ao vivo, doutor. Eu já quero saber onde é que o senhor atende para os ouvintes. Tem muita mensagem, como o senhor pode estar observando. Eu queria saber... Quero que o senhor primeiro deixe uma mensagem, né, para todo mundo que está participando. Antes, quero agradecer a Maxwell, tá? Ela deseja feliz ano novo. Obrigado. E a gente já deixa uma mensagem sua, doutor, convidando esses ouvintes todos para irem conhecer o seu consultório lá na Clínica Multimed, né? E a gente poder tratar, porque tosse é coisa séria, não é isso? Isso. Tosse, principalmente essa tosse persistente, essa tosse crônica, ela é uma coisa séria, então exige investigação. Muitas vezes a gente precisa fazer um diagnóstico correto dessa tosse para realmente conseguir agir e eliminar essa tosse e ajudar o paciente. Então, a minha mensagem final é: tosse não é uma coisa leve ou uma coisa que a gente tem que brincar. Se for uma tosse persistente, por favor, procure o atendimento médico. A gente vai estar lá sempre disposto a ajudar e achar o foco desse problema para tentar resolver.
Olha, o doutor Rafael Leal, pneumologista, atende lá na Clínica Multimed, como eu acabei de falar, que fica na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 3.833 no Messejana. E você, se quiser, já pode anotar o contato aí. Tá com o celular na mão, né? 991620090. 991620090. Segue o doutor no Instagram também, Rafael com PH, tá? rafaelleal.pneumo. Doutor, muito obrigado por ter vindo, tá? A sua especialidade ela é realmente necessária. Muita gente com dúvidas aqui e precisando tratar, porque, como a gente falou, tosse é coisa séria, né? Tem que ser investigada. E aí, olha, inclusive tem paciente sua há mais de 2 anos aqui mandando mensagem pra gente, agradecendo pela sua entrevista. E aí já fica aberto o convite também pro senhor voltar mais vezes aqui no Doutor Me Consulta. Obrigado, tá bom? obrigado. Vai ser sempre um prazer retornar, tirar as dúvidas do pessoal. Obrigado pelo convite mais uma vez. Se você perdeu o programa com o Dr. Rafael Leal, olha, não se preocupa que a gente vai estar soltando daqui a pouquinho no YouTube. Você acompanha também no nosso site do Doutor Me Consulta. Eu vou para um breve intervalo e já já a gente está de volta. Não sai daí. Ei!